dica de número 8 aí para você, dica de número 8. Aqui o professor vai entrar em alguns dispositivos do artigo 5º, tá bom? São artigos, são incisos importantes, são incisos que podem aparecer, tem potencialidade aí para aparecer na sua prova. Como eu falei para você no começo do vídeo, não é objetivo trabalhar com você dando todos os detalhes, que é uma revisão na última semana. Então, eu tô te apontando aqueles itens que são mais importantes na visão do professor, tá bom? Espero que essas dicas aí, algumas apareçam na sua prova, e se aparecer, manda mensagem no Instagram do professor: ô professor, aquela dica lá que o senhor deu caiu, apareceu. Eu gosto de saber quando os meus alunos vão fazer prova e realmente ali aquilo que o professor trouxe realmente apareceu. O professor fica muito satisfeito com isso, né? É um trabalho ali de alguns meses, né? Dedicando-se a transformar e ajudar você a transformar de vida, e quando o professor sabe que aquele conteúdo realmente apareceu, eu fico bastante feliz, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Avançando aqui, ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Essa é a regra. Então, sem o morador consentir, não pode entrar. Agora, se o morador consentir, pode entrar quando quiser. Agora, salvo nos casos, aqui nessa circunstância, eu posso entrar independentemente do consentimento do morador. Flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial, tá bom? Então aqui, ó, é só durante o dia, por determinação judicial. Então você vai aprender que o juiz manda, mas ele não manda tanto, não é isso? Ele manda, mas não manda tanto, porque ele não manda de noite, é só de dia, tá bom? Então bastante cuidado aqui. Cuidado quando você for olhar o GEC, ele tem algumas alteraçõezinhas ali, alguns conteúdos que vai ser abordado com você, tá bom? Com o GCRIM, perdão. No GCRIM ele tem alguns pontinhos ali que são um pouquinho diferentes, mas você vai estudar aí se for o professor entender que é cabível isso. Então, ponto importante ali, chama a atenção de você, nós acompanhamos aí as tragédias, né, aquela circunstância triste que o Rio Grande do Sul passou, né, foi muito feio ali, foi muito triste de ver essa questão. Tivemos aqui em São Paulo, depois tivemos no Rio, tivemos lá no Rio Grande do Sul, e foi bonito de ver a mobilização nacional, né, para auxiliar os momentos de dificuldade, né, nós nos auxiliamos, somos solidários, né, atingindo lá as pretensões da nossa Constituição. Então aqui pode ser que a sua prova se inspire em alguma circunstância ali daquela triste cena do Rio Grande do Sul para fazer uma pergunta. Então ali, ó, nós temos caso de desastre ou para prestar socorro, eu posso ingressar sem o consentimento do morador. Mas se o indivíduo porventura ingressar na casa e praticar crimes, porventura é possível que esse indivíduo responda sim, mesmo que sendo diante de tragédia, prestar socorro, ele aproveita dessa oportunidade para subtrair coisas, ele vai responder pelos respectivos delitos, tá bom? Vamos lá. Inviolabilidade da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, comunicação telefônica por ordem judicial, na hipótese, na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal e instrução do processo penal. Lembrando aqui que a interceptação telefônica é uma medida de exceção condicionada à reserva constitucional de jurisdição que vai acontecer naquelas circunstâncias em que houver investigação criminal. É possível que haja investigação criminal ou instrução do processo penal e essa prova seja compartilhada com a via administrativa, sem problema. Se o direito administrativo entender que, porventura, aquela prova é ilícita, o direito penal, perdão, entender que aquela prova é ilícita, o direito administrativo não pode dar uma sorte diferente daquela dada pelo direito penal, tá bom? Vamos lá. Tribunal do Júri. Tribunal do Júri é um ponto bem legal para você, tanto no processo penal, que cai todo o rito especial do Tribunal do Júri, quanto no direito penal, no direito constitucional. Nós temos aqui um dispositivo constitucional falando da plenária do júri, tá bom? Então é assegurado a instituição do júri. Então, crimes dolosos contra a vida, tá bom? Crimes dolosos contra a vida, com a organização que lidera a lei. Aqui o Código de Processo Penal, assegurados. A plenitude de defesa, então cuidado, ampla defesa está aqui, plenitude de defesa está aqui. Então, ampla defesa, plenitude de defesa. A VUNESP já falou que a plenitude de defesa
é a ampla defesa qualificada, tá bom? Ampla defesa qualificada, porque ela está acima ali, ela tem um condão maior. Nós temos a sigilo das votações, ninguém sabe em que os jurados votaram, então quando eu atingir 4 votos para sim ou para não, eu paro a votação dos jurados. Soberania dos veredictos, ela vai ter uma repercussão vai ter uma repercussão muito grande no processo penal, naquilo que tange os recursos possíveis de ser manejado ao final da primeira fase, em especial ao final da segunda fase. Você vai ter essa questão em relação às decisões da primeira fase e os recursos, e a decisão da segunda fase e os respectivos recursos aqui. É bem interessante. E nós vamos ter aqui a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, tá bom? Então, bastante interessante. Tem um tópico aqui, dependente da questão do delito que foi praticado, lá o caso do Robinho, o professor não vai entrar nessa discussão com você, porque não é dia, mas tivemos esse evento ali que trouxe uma repercussão muito interessante sob o ponto de vista jurídico. Para nós não é a discussão do crime, não cabe a mim aí discutir se é certo ou errado, não vem ao caso, mas sim a repercussão sobre o ponto de vista do direito constitucional desse inciso que nós estamos falando. Então pode ser que se o seu examinador se inspire para fazer uma pergunta. Nenhum brasileiro será extraditado, essa é a regra, nenhum brasileiro nato, na verdade, será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento com tráfico de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, o naturalizado que praticou crime comum antes da naturalização, cuidado, a VUNESP troca para depois, antes da naturalização ele será extraditado, depois não. Depois, se ele praticar depois, ele não será extraditado, ele cumprirá a pena no Brasil. E se ele tiver envolvimento com tráfico de entorpecentes, drogas afins, qualquer momento ele pode ser extraditado, tá bom? Bastante cuidado aí com essa questão da nossa prova. Vamos lá. Não será concedida extradição estrangeira por crime político de opinião. Então aqui o Brasil não vai extraditar crime político de opinião. Depois nós tivemos aqui, ó, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e, olha a preposição aqui, ó, e a família do preso, ou a pessoa por ele indicada. Então eu vou comunicar imediatamente, primeiro ao juiz, depois à família do preso ou a pessoa por ele indicada. São as providências aí em que eu devo adotar no momento da prisão do nosso indivíduo, tá bom? Vamos lá. Agora, nós temos aqui 3 delitos, 3 grupos de crimes que são importantes para a nossa prova, ó, que é o crime de racismo. Lembrando que hoje eu posso colocar aqui também a questão da homofobia e da transfobia, eles vão estar aqui dentro também. 3 temas hediondos, aqui é tráfico, terrorismo e tortura mais hediondos, e ação de grupos armados contra o Estado Democrático e Direita, que é uma questão bastante interessante para nós, tá bom? Vamos lá, aqui nós temos os 3 crimes, eles são inafiançáveis, então eles não comportam fiança. Bastante cuidado que o fato do crime ser inafiançável não quer dizer que o indivíduo vai ficar preso. Ele simplesmente comporta liberdade provisória sem fiança, tudo bem? Porque se ele é inafiançável, ele não comporta liberdade provisória com fiança. Então, se o indivíduo tivesse liberdade provisória com fiança, ele simplesmente aí ele não poderia ter, mas sem fiança ele pode ter sem nenhum problema. Então, aqui também, ó, aqui o professor montou com base nos nossos incisos da Constituição, ó. Imprescritibilidade, ou seja, imprescritível, não está sujeito a prazo de prescrição. Se eu cometer racismo ou ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, eu posso ser punido a qualquer momento, mesmo que tenha passado o prazo máximo de prescrição, que são 20 anos no Brasil, aqui é o artigo 109 do Código Penal. Então, são imprescritíveis o racismo e a ação de grupos armados. Agora, 3T hediondo não se aplica. Quer dizer o quê? Eles são prescritíveis, eles estão sujeitos aos respectivos prazos de prescrição previsto lá no nosso Código Penal, tá bom? Depois, insuscetível de graça, anistia e indulto. É só o 3T mais hediondos. 3T mais hediondos não recebe graça, não recebe indulto, não recebe anistia. Entretanto, racismo e ação praticada por grupos armados tem direito à graça, tem direito à anistia, tem direito a indulto, tá bom? Existe a diferença lá de anistia, de graça e de indulto, mas não é objeto agora nesse momento para aprofundarmos sobre essa questão, tá bom? Então, pontos bastante interessantes aí para você. Vamos lá.